Olá, Elite Oculta. Boa noite. Eu me chamo Lucas e sou natural da cidade de Timbó, em Santa Catarina. Na verdade, sou de um pequeno interior nas redondezas do município. E o que vou lhe contar aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu sou de família humilde e bem tradicional, dessas famílias bem grandes, sabe? A minha avó teve 14 filhos. Isso significa que tenho muitos primos. E é a tradição de nossa família passarmos as festividades do fim de ano juntos. Bem, o que vou lhe contar começou numa noite de véspera de Natal no ano de 2005. O meu avô era um homem simples, porém muito empenhado. Era conhecido por ser muito ignorante. Aqueles típicos velhos homens de roça, sempre dando resposta nas pessoas e com uma cara meio fechada. Mas era uma pessoa muito generosa e amável. Ele só era meio ignorante, porque era da natureza dele não ter muita paciência com os outros. Ele, além de muito forte e bastante resistente, digo isso porque poucos jovens faziam o que ele, aos 76 anos, fazia com muita facilidade. E por ser muito forte, o meu avô constantemente era visto carregando sacos de milho nas costas, ou outras coisas bem pesadas, além do dia a dia da roça, e seguia a sua vida sem nenhum problema de saúde, nada de artrite, artrose ou coisa assim. Eu, por ser criado pelos meus avós, acabara por aprender com o meu avô muitas coisas de caça e segredos da mata. Como andar na mata, como esconder o meu cheiro e como encontrar a caça rápido. O meu avô era um caçador incrível. E só tempos depois eu soube o motivo. Faltando uma semana para as festividades natalinas, todos os nossos parentes começaram a chegar. Eram carros e motos, e todos com muitas pessoas. Os meus pais, que eu via tão pouco, e muitos primos foram chegando. Era aquela festa. Isso por volta de 7 da manhã, do dia 21 de dezembro de 2005. Me lembro como hoje, o nascer do sol, o orvalho caindo bem leve nas plantações e no capim. Uma névoa fina pairava ali, e o clima era bem frio. Um clima muito gostoso e convidativo. Uma das coisas que mais gostava na roça era esse clima receptivo e gostoso, que parecia nos acolher. Ouvimos as buzinas chegando em casa. Corri e fui abrir a porta para as visitas. Depois que todos entraram, foi que eu notei que a porta da frente que eu havia aberto estava de fato trancada. E isso era um sinal de que o meu avô ainda estava dormindo. O que era estranho, pois ele não era de dormir até mais de 5 da manhã. Mas logo isso foi fugindo de minha mente. Os meus primos foram me chamando, e a minha mãe também. O meu pai e eu estávamos eufóricos. Bem, logo chegou o almoço. E nada de ver o meu avô em casa. Achei que ele poderia ter saído para caçar na noite passada. E estava demorando por ter encontrado alguma caça. Mas logo
a minha avó me chamou de lado e me disse: "Meu filho, vai lá no pé de jatobá perto do açude e pega umas lascas de árvore. E não olhe para trás. E deixe esse fumê lá no pé de jatobá." Eu acenei com a cabeça que sim, e fui prontamente cumprir as suas ordens. Quando ranquei as lascas e me abaixei para pôr o fumo no chão, eu ouvi um galope de algo muito grande e forte passando por mim. Era um som como se um boi muito grande passasse a galope pelo meu lado. E pouco tempo depois, passei a sentir um cheiro de algo podre. Não fiz muita questão de olhar. Em partes, porque a minha avó mandou não olhar. Em outra, porque eu não queria ver mesmo. Sabe lá Deus o que era aquilo. Bem, nós não tínhamos bois. Então, fosse o que fosse, nem nosso deveria ser. Então por que eu deveria olhar? Bem, fui me afastando do local, sempre de cabeça baixa. Uma sensação de que algo me perseguia era constante. Em certos momentos, parecia que estava na minha frente. Mas eu não levantei a minha cabeça para nada. A tarde caiu, e o meu avô nada de aparecer. Mas as pessoas estavam aparentemente despreocupadas. Parecia que elas não ligavam para o fato do meu avô estar sumido. As pessoas pareciam não ligar. E quando a noite caiu, por volta de 7 da noite, todos nós nos reunimos na varanda. Contamos histórias da vida e as crianças brincavam ali por perto. As mulheres conversavam e os homens assavam uma carne. As coisas estavam normais. Quando vi ao longe uma figura que parecia um macaco passar correndo pelo pasto. Me levantei e, altivo, chamei os meus tios e o meu pai. E lhes contei sobre o que eu havia visto. No mesmo instante, todos se calaram e começaram a entrar para dentro de casa, com as crianças e as mulheres, deixando as carnes para fora. E eu, sem entender nada, comecei a reclamar, dizendo que não podíamos entrar e deixar tudo ali fora, pois era muito cedo para entrarmos, e que isso tudo era muito chato. Os adultos pareciam me ignorar, e foi quando um dos meus primos chamou todos nós num canto de sala e falou: "Guri, tu não sabe? Ouvi meu pai falando com o tio Roberto e os outros, que isso que o Lucas viu era um lobisomem, e que era o vô Nilson que virava esse bicho." A gente riu meio sem graça. Falamos para ele que isso era invenção da cabeça dele, e que o vô não era isso não. E para mim então, que cresci com o vô, aquilo era impossível. Eu mal fechei a minha língua quando ouvimos uma criatura muito grande correr ao redor da casa. Parecia ser algo forte e pesado, mas não muito rápido. Todos se calaram, e eu, pensando em ver o que era aquilo, chamei os meus primos para irmos para o andar de cima da casa, pois de lá poderíamos tentar ver o que era.
não conseguimos ver muita coisa. A criatura era grande. Bem, disso eu sabia. Mas de onde estávamos não dava para ver. Até que a minha avó gritou de dentro de casa: "Pega uma carne e vai teu caminho, Vé Nilson. Tá assustando teus netos, rapaz." Eu gelei quando vi que a criatura se pôs de pé. Quer dizer, eu vi a sua sombra ficar de pé. E logo, aquilo correu pelo outro lado da varanda. O medo me fez correr lá para baixo e agarrar o meu pai com força. O meu pai, por sua vez, riu e disse: "É só brincadeira, Luquinha. O seu avô tá caçando aquilo lá fora. Deve ser uma onça ou algo assim." Ele não sabia que eu já havia visto a silhueta da coisa. As mulheres se colocaram a rezar. As crianças dormiram num colchão na sala, todas juntas. E os homens ficaram de guarda, com facas e até um revólver. Eu estava confuso, pois se era uma onça, para que aquilo tudo? E se fosse o meu avô, para que o revólver? Os filhos matariam o pai? Aquilo que o meu avô supostamente era capaz de matar os seus próprios filhos? Fui dormir com essa dúvida. Acordei de madrugada, umas 5h pouca, com o meu avô entrando em casa. Eu não quis levantar para ninguém saber que eu estava acordado. O meu avô estava sujo e com as roupas todas rasgadas. Ele acenou para todo mundo na sala. Se agachou perto de mim e passou a mão em meus cabelos, num ato de carinho que ele sempre fazia quando voltava de suas caçadas. Coisa que ele fazia com certa frequência. Pela manhã foi aquela festa, e ninguém falava sobre aquilo da noite passada. O dia foi divertido. Fomos para um rio perto da roça. Brincamos e passamos o dia lá. O meu avô sempre altivo, observando tudo. A noite se aproximava e todos nós nos arrumamos para sair dali. O meu avô ficara com uma espingarda. Segundo ele, era para caça. Só que reparei que a espingarda estava sem espoleta de disparo. Mas não questionei nada. Fiquei na minha. E não comentei com ninguém sobre isso. A noite caiu e a minha prima Alexandra, que era 2 anos mais velha que eu, estava querendo tomar banho. Mas o banheiro era de palha, no fundo do quintal da casa. Então eu fui acompanhá-la e esperar ela do lado de fora do banheiro. Eu, como um menino curioso e danado, aproveitei para espiar. Hoje eu sei o quanto isso é errado, mas naquele tempo, com 13 anos, eu não fazia muita ideia das coisas. E foi quando rodeava o banheiro para espiá-la, e vendo ela se banhar e fazendo aquelas coisas que não posso falar aqui, eu vi que algo me observava ao longe. Desta vez eu não senti medo algum. Vi que os pares de olhos
se aproximavam. E quando me dei conta, estava de frente a uma criatura enorme, de olhos amarelados e pelos ralos, com focinho curto e orelhas curtas. Aquilo tinha mais ou menos 1,80 m de altura e me olhava de um jeito muito estranho. De algum modo, eu sabia que não me machucaria, pois de alguma forma eu sabia que era o meu avô. Senti um calor muito grande na região da minha nuca. A visão embaçava e aos poucos eu fui caindo. E de olhos fechados eu senti aquela coisa passar a mão em meus cabelos. E ouvi aquele barulho de cascos pesados correndo ao longe. Acordei na manhã seguinte, já dentro de casa. As pessoas choravam, e aos prantos todos ali se abraçavam. Quando me levantei, a minha mãe me abraçou e, chorando, me disse que o meu avô havia falecido e que eu havia levado o corpo dele para dentro de casa. Até hoje não entendo bem como isso aconteceu, mas neste Natal não festejamos. Ficamos todos ali horrorizados com a morte do meu avô. Dias depois do Réveillon, eu contei a todos sobre aquela coisa que encontrei. E todos começaram a se olhar estranhos. Vi que algo estava errado. E minha avó foi no quarto e voltou com a medalha de Nossa Senhora, igual a que o meu avô usava. Ela colocou em meu pescoço, me deu um beijo na testa e disse que era para eu sentar, que ela iria me contar uma coisa. Eu sentei aos pés dela, numa cadeira dessas espreguiçadeiras, no canto da sala. E ela começou a falar. Olha, o seu avô chegou nessas terras antes mesmo das pessoas morarem na cidade. Ele fez esse ranchinho para nós. E um dia, um homem disse a ele que era dono dessas terras e que nós deveríamos ir embora em uma semana. E o meu marido ficou agoniado. Procurou ajuda de todo mundo, mas ninguém quis ajudá-lo. Até que um velho pai da mata disse a ele que poderia ajudar. Mas para isso, ele deveria escolher um sucessor. E que a maldição que ele carregaria passaria de 2 gerações em gerações. E que quando ele fosse partir, ele visitaria o herdeiro. E ele entregaria o corpo para a família e ficaria com o presente para passar de geração em geração. O seu avô virou bicho e foi na fazenda do dono das terras e colocou o homem para correr. E naquela noite do dia 23, ele te passou a maldição de virar bicho. Eu acenei com a cabeça que sim, só para não discutir com ninguém ali. Mas poucos dias se passaram e eu acordei com aquele barulho de cascos e alguém falando comigo, mandando eu ir no pé de jatobá para ver uma coisa. Mentalmente eu disse que não, e aquela coisa insistiu. Ou vai, ou mato todo mundo dessa casa. Quando cheguei no dito pé de jatobá, eu simplesmente senti o calor na nuca. Os meus olhos começaram a doer, uma dor
que parecia queimar minha pele e me fazer coçar todo. E depois disso, eu apaguei. Acordei no dia seguinte perto do açude, com uma carcaça de porco ao meu lado. E eu estava totalmente nu. Passei a acreditar no que a minha avó disse a partir dali. E isso sempre acontece 2 ou 3 vezes no mês. Porém, eu não sei se sou uma besta realmente, ou o que está acontecendo. Mas desde então, eu passei a ser o mais forte da família. Carrego sacas e sacas de milho, arroz, trigo e sem quase fazer nenhum esforço. Escuto como poucos. Sinto cheiros de quase tudo e vejo como uma águia. Também sou muito bom com caçadas, exatamente como meu avô era. Isso me lembra aquele velho e bom ditado: tal pai, tal filho. Boa noite. Rapaziada, se liga nessa grana que eu fiz hoje no jogo do Atlético Mineiro. No primeiro tempo, o Galo Mineiro empatava com o Atlético Clube e nossa equipe de analistas analisou todo o primeiro tempo e assim que a odd subiu para 1.83 no intervalo do jogo, já enviamos o link com a aposta pronta no meu grupo gratuito do Telegram. E você só clica e faz a sua entrada. Eu não perdi a oportunidade. Já entrei e mandei R$1.000 para a banca me devolver 1.830. E aqui eu fiz pela Casa Seu Bet, onde as odds são maiores e você saca o seu dinheiro via Pix na hora. Aqui está a aposta feita. E quando voltei para conferir o resultado, o Atlético Mineiro já ganhava de 2-0. E quando a diferença é de 2 gols, a Casa Seu Bet já te paga antecipado. O grupo não para. Enviamos sinais a todo momento. Então já clique aqui na descrição desse vídeo e venha fazer parte do meu grupo gratuito do Telegram. Eu não vou me identificar, mas posso dizer a vocês que tudo que houve comigo neste fim de semana passado é no mínimo estranho, para não chamar de loucura. Sou da cidade de Cocal do Altos, no estado do Piauí, uma cidade pequena próxima à capital do estado. Próximo, por assim dizer, porque tudo aqui é longe. Enfim, mas o acontecido não foi em Cocal, e sim numa cidade chamada Uruçuí, na região sul. A cidade se localiza no Cerrado Piauiense e é um dos polos agrícolas mais bem-sucedidos do estado. E eu fui para lá trabalhar numa fazenda de soja. E o trabalho era montando silos para armazenamentos de grãos. E fui dar manutenção em um dos silos que eu havia montado nessa fazenda há alguns anos. Bem, seria um trabalho de uns 3 dias, mas de certo modo um serviço até fácil para mim, que sou um profissional na área. Fui chamado lá pelo gerente da fazenda. Recebi a ligação na segunda-feira, dia 24 de junho de 2019. Ele me relatou que um dos silos estava com problemas no sistema de ventilação e que precisava de um profissional da área, pois os funcionários da fazenda já tinham tentado, mas nada dava jeito. Então, confirmei a minha ida no dia 26 para a fazenda. E assim eu fiz. Saí à noite e cheguei na fazenda pela manhã. Vocês têm que ver o nascer do sol no cerrado. É uma das coisas mais lindas que se pode ver. Eu tenho uma caminhonete dessas grandes e meio antiga, mas que é muito boa. Me lembro de subir a serra e ver os primeiros raios de sol brilharem ao longe e iluminarem os grãos dourados de soja, a perder de vista. O orvalho ainda caía sobre as plantações,
e ao fundo eu podia ver os silos em que eu ia trabalhar. O cheiro do mato molhado, o ar úmido, a respiração é muito mais leve, tranquila e parece que estamos em outro planeta. E mesmo estando no estado do Piauí, um dos mais quentes do Brasil, um friozinho vinha da direção do pôr do sol. E tudo muito bom, cinematográfico, eu diria. Mas logo, essa paisagem mudou. Enquanto eu ia em direção à fazenda, eu me deparei com um homem a cavalo, com uma espingarda nas costas, seguido por mais 6 homens. E todos estavam armados de facas e revólveres. Mesmo sendo uma zona boa de caça, eles pareciam estarem vindos de um turno de segurança, e não de uma caçada. As roupas estavam limpas e arrumadas. Não tinham cara de quem vinham de caça. Reduzi a velocidade da caminhonete e apanhei o meu revólver, um calibre 38 no porta-luvas. Mas decidi não mostrar, pois os homens poderiam disparar, e se fosse um assalto, eu poderia pelo menos levar um deles comigo. Ao passar pelos homens, eu percebi que eles me olhavam de rabo de olho. Acelerei bem após passar por eles, mas ao olhar para o retrovisor, eu vi que eles não me acompanhavam. Então, eu segui a minha jornada em paz. Cheguei na fazenda por volta de 7 da manhã, e fui muito bem recebido como de costume. Trabalhei bastante naquele dia. Entrei por dentro do silo para instalar os andaimes e instalar as cordas para verificar a estrutura. A manhã toda foi só para preparar os equipamentos. A poeira e pó de grão de soja se misturavam no ar, dando um cheiro amadeirado e levemente arisco no local. O calor da parte de dentro da estrutura metálica fazia com que aquele ambiente fosse quase insuportável. Por volta do meio-dia, eu desci da estrutura que já estava armada e lavei as mãos no banheiro e me preparei para ir para o refeitório para o almoço. O refeitório da empresa é um galpão desses grandes, com paredes altas e teto de metal. Mesas enormes onde os funcionários se sentam e banheiros nas laterais. Cerca de 200 homens se alimentavam por dia, 3 vezes por dia. O pessoal que trabalhava prestando serviço no cerrado geralmente se conhece. Então, não demorou muito para um rosto amigo se fazer presente em meio a todo aquele alvoroço. Ao longe, eu vi um homem que me acenava de uma das mesas ao fundo do grande galpão. Era um amigo que eu fiz nessas idas e vindas a essas fazendas. Agora teria pelo menos uma boa prosa. Logo fui me aproximando e me sentando para conversar. Ele me contava sobre a família, filhos e de como as coisas estavam meio apertadas em casa. Me falava sobre o dia a dia e não demorou muito para, entre uma garrafada e outra, eu perguntar a ele se ele tinha visto os homens que eu vi pela manhã, ali na estrada. Ele levou uma colherada de comida à boca, grunhiu, pondo a sua mão fechada próxima aos lábios, e disse: "Olha, eu não sei se você vai acreditar, então deixa isso pra lá. Mas, para resumir as explicações, o dono da fazenda contratou eles para fazer a segurança na fazenda. Só isso." Como o assunto parecia incomodar ele, eu decidi não falar mais no assunto, pois estávamos almoçando e não é bom incomodar os outros enquanto comem. Mas de certa forma, a explicação rasa dele me deixou mais curioso ainda. Trabalhei a tarde toda no sol escaldante, desmontando o sistema de refrigeração, que deu bastante trabalho. Diagnostiquei que um rótulo do fan, que é uma espécie de ventilador gigante, deu problema. Chamei o gerente da fazenda pelo rádio
e expliquei a ele que o rótulo estava quebrado e que deveríamos pedir um, que viria de Balsas, no Maranhão, e que deveria chegar no dia seguinte na parte da tarde. Ele me deu permissão de fazer o pedido da peça, e já era por volta de 6 da tarde, quando terminei de remover todo o rosto e os fios defeituosos lá de cima. Desci e fui para o banheiro para me aciar, que é uma maneira de dizer que já estava pronto, limpo e descansado do serviço e pronto para o jantar. Ao descer, eu topei com um grupo de homens que estava combinando de ir a uma festa à noite, para beber umas, dançar e se divertir. Mas eles diziam que não tinha carro próprio. Então, ofereci a eles um acordo, em que iria com eles, e eles me pagariam o frete, um valor de R$160 por ida e volta. Eles aceitaram, e marcamos de sair por volta de 8 da noite. Estava tudo acertado. Então, segui para o refeitório e, vendo meu amigo sentado, eu fui sentar-me com ele, para podermos bater um papo. Contei a ele que iria nessa festa, em um vilarejo a uns 35 quilômetros de distância, e o convidei para ir comigo, para me fazer companhia, para caso os homens estarem mal intencionados. Ele quase saltou em mim, como se tivesse visto uma assombração. Disse que não iria de forma alguma. E depois de muito insistir, ele me contou algo inimaginável. Olha, rapaz, você é doido. Sabe por que colocaram aqueles seguranças aqui? Desde o mês passado que ninguém dorme nos alojamentos. Um bicho preto, cabeludo, entrou lá semana passada e quase mata um dos trabalhadores. Diz que era uma coisa monstruosa. O pessoal do turno da noite disse que já viram ele correndo pelas plantações e que só não atacou eles por causa das máquinas, que são grandes e com muita luz. Mas eles dizem que é um bicho asqueroso, de cara de macaco, misturado com porco, com uma perna de cachorro e uma orelha em pé. Diz que de noite só escuta os grunhidos e o fedor dele, e que de longe só dá para ver os olhos brilhando no escuro. Ele dizia em um tom baixo e olhando para uma mesa que ficava mais distante da entrada onde estávamos. Eu dei uma gargalhada alta. Um lobisomem, você quer dizer? Moço, isso não existe. Se existisse, esse povo já tinha gravado. Você não acha isso? Ah, sei lá, isso é conversa de doido. Ele disse que era para eu fazer o que eu quisesse, mas que ele não iria comigo. Bem, saí de lá chateado. Já tinha ouvido muitas desculpas. Mas lobisomem é demais até pra mim, que sou muito brincalhão. Então fui me arrumar para a festa. E saímos no horário combinado. Durante todo o caminho, os homens que eu fui levar não diziam uma palavra. Ficavam olhando para os lados, para as moitas, e pareciam estarem sempre opostos. Cena que mudou ao chegarmos à festa. Pouco tempo de estadia lá, e logo arrumei um rabo de saia para me acompanhar na festa. Dancei com essa moça a noite toda. Bebemos umas cervejas e por volta de 4 da manhã voltamos para a fazenda. E na estrada de volta, topamos com os ditos seguranças do dia passado. E fomos advertidos por eles que essa noite seria meio conturbada e deveríamos ter cuidado e não ficar perambulando por ali. Não brinquei com os ditos seguranças. Além de armados, não tinham cara de muitos amigos. Então, optei por apenas assentir com a cabeça. Além do mais, eu estava meio bêbado, e não seria uma boa ideia discutir com os homens.
Segui viagem em direção à fazenda, sempre olhando pelo retrovisor. Algo parecia me dizer que alguma coisa estava no mínimo estranha, para não dizer o mais. Numa dessas olhadas, eu me distraí e só ouvi um dos homens gritar: "Cuidado!" Em seguida, uma pancada forte. Atropelei um animal. O impacto foi tão forte que, além de ameaçar o capô da caminhonete, quebrou o vidro do para-brisas dianteiro. Aparentemente, eu tinha acertado um boi grande, de aproximadamente uns 300 quilos. Aquilo parecia ser de fato um animal imenso. Parei a caminhonete debaixo de uma árvore, no lado oposto da pista, e descemos do carro com as lanternas dos celulares iluminando o animal. Na verdade, procurávamos o animal, pois não encontrei nada que havia atropelado. E foi quando olhei um pouco mais ao longe e avistei um animal caminhando, cambaleando. Mas antes mesmo que eu pudesse falar qualquer coisa, o animal se pôs de pé como um homem. Aquilo tinha fácil uns 2 metros, e era imenso e parecia um urso negro. Mas da distância em que estávamos, não dava para ver as características dele. O meu corpo gelou quando vi aquele par de olhos amarelos me olharem. Senti a minha alma temer. Corri de volta para a caminhonete, chamando os outros e gritando que o bicho estava ali. Gritava desesperado, enquanto ligava a caminhonete novamente. Os homens correram para o carro, e ao olhar na direção do bicho, eu vi que ele não estava mais ali. Mas eu podia sentir que ele nos observava. E assim que a velha caminhonete deu partida, eu arranquei muito rápido. O fedor de óleo queimado invadia a cabine da caminhonete. O ranger dos metais do capô parecia anunciar uma tragédia. E sem ver muito, por conta do para-brisas, só me restava confiar. Chegando na estrada da fazenda, topamos com mais seguranças. E os contei o que tinha acontecido. Eles então nos acompanharam até os alojamentos. Os alojamentos ficavam na parte de trás da fazenda, próximo ao milharal. Era uma sequência de quartos, de 4 acomodações, em fila, parecendo esses hotéis de beira de estrada. Os banheiros eram compartilhados e ficavam na parte dos fundos com pequenas janelas. Eram escalações simples, mas bem eficazes. Então, parei a caminhonete em frente ao alojamento. Enquanto desliguei o motor, eu ouvi um barulho estranho e um cheiro de plástico queimando. Sabia que algo em meu carro estava quebrado, mas eu não podia me dar ao luxo de mexer nele agora, pois o medo me percorria o corpo. E eu só apanhei as minhas coisas e fui para o meu quarto. Entrei, tranquei a porta e fiquei quieto, pensando no que tinha visto. Já eram por volta de 3 da manhã, quando ouvi os cães da fazenda muito agitados. Senti que algo estava errado. Me aproximei da porta para tentar ouvir melhor. E foi quando ouvi algo muito forte correr lá fora. Era uma espécie de galope, ou corrida, mas com um som de patas de algo grande. Mas não tinha som de cavalo ou boi. Se parecia, mas com algo como um cão, ou sei lá. Mas eu estava prestes a descobrir, pois logo a corrida se aproximou do alojamento. E quase que num reflexo, eu me afastei da porta e corri para as minhas coisas, para apanhar o meu revólver. E foi quando algo se jogou contra a porta. A porta do alojamento era um tipo de madeira bem maciça, mas a coisa conseguiu rachar um pedaço da porta na primeira investida. Percebi que o trinco não suportaria,
e ouvi a coisa se afastar para mais uma investida. Então abri a janela devagar e me posicionei para pular assim que a criatura entrasse. Isso me daria tempo de correr para algum lugar. O meu plano era o banheiro, cuja as portas eram de metal e a estrutura era de concreto e não de madeira. Bem, dito e feito, a criatura investiu contra a porta, a derrubando. Os cães da fazenda ecoavam e tentavam investir contra a criatura. Mas acho que por eu ter atropelado ela, a criatura estava com muita raiva e sedenta por sangue. Quando a coisa entrou, eu saltei pela janela, mas por um segundo eu pude vislumbrar a morte que me cercava. Era um ser imenso, realmente de uns 2 metros, muito forte e de pelos negros. A cara parecia muito com a de um cão, mas com as orelhas pequenas e murchas. Pouquíssimos pelos das partes de baixo, deixando à mostra as pernas terríveis, de joelhos invertidos. Eu corri gritando em direção ao banheiro. E a coisa ainda tentou saltar pela janela, mas por ser pequena, a criatura deu a volta pela porta, o que provava que aquilo tinha uma certa inteligência. Todos saíram de seus quartos. Alguns que viam a criatura simplesmente voltaram aos seus quartos e trancavam as portas. Outros sacavam revólveres e tentavam atirar naquilo. Eram tiros, urros, uivos e latidos, gritos e terror. 2 dos seguranças que estavam perto atiraram acertando a coisa, fazendo aquilo urrar e uivar. Eu juro por tudo de mais sagrado que aquela coisa gritava como uma pessoa que se machuca. Mas a criatura não desistiria de mim, e deu a volta e se pôs atrás do banheiro, me esperando chegar para perto. E no medo, ao invés de entrar de volta, eu corri para o silo que eu estava consertando. Subi e entrei para dentro do silo. Eu sabia que aquilo tinha me visto e sabia que ele não tinha destreza para subir e entrar no silo. Segui a noite toda ouvindo aquilo correr e gritar e uivar ao redor do silo. Os homens atiravam contra ele, até por volta de 3 ou 4 da manhã, quando eles conseguiram finalmente se livrar daquilo. Mesmo com os homens me garantindo que aquela coisa havia sumido, eu não saí do silo enquanto o sol não raiou. E após sair do silo, eu vi o estrago daquilo: portas arrancadas, cães e cabras mortas, e marcas de bala por todos os lados, e alguns tratores que também sofreram da raiva da criatura. Um prejuízo milionário. No mesmo dia, eu consertei o meu carro. Precisei de um radiador e até usei de uma das caminhonetes da fazenda. Voltei para casa sem nem falar com a gerência da empresa. Deixei o silo sem reparos e, até onde sei, eles contrataram outro rapaz. Mas eu nunca mais voltei naquele lugar. Fiquei sabendo esses dias que uma semana depois de eu ter ido embora, a polícia foi chamada numa fazenda próxima. Eles encontraram um homem nu, todo ferido, preso numa cerca elétrica de proteção, que circundava os alojamentos dessa outra fazenda. Mas mesmo sabendo que este rapaz machucado que acharam era de fato o bicho, eu não me atrevo a voltar naquele lugar. Este país esconde cada coisa nessas vilas e lugares mais isolados. Eu não acreditava e achava que se um dia eu visse um lobisomem, eu daria um tiro na testa da coisa
Mas a verdade é que quando eu vi pessoalmente, eu percebi que aquilo não era só forte, mas também inteligente. E sabia que naquela situação eu era a presa. E que se não fossem os outros, eu estaria não só morto, mas destroçado. A fazenda onde ocorreu isso faliu recentemente. As pessoas não queriam trabalhar lá. E como não conseguiram explicar para o seguro o que havia destruído os alojamentos e tratores, acabaram sendo processados pelo Ministério Público por supostamente tentarem fraudar o seguro. Este é o meu relato. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Me chamo Jair Dias. Sou natural da cidade de Caracol, no sul do estado do Piauí. Hoje tenho 63 anos e, por ser de idade e não ser letrado, eu pedi para o meu filho escrever essa história para mim poder mandar para o canal. Mas mesmo sendo de idade, eu sou um fã de suas histórias. Sempre vejo todas e fico me recordando das minhas histórias também. Em uma dessas lembranças, eu decidi contar também a minha experiência com essas coisas. Então, fiquem com a minha história, de algo que vivi de verdade e nunca vou me esquecer. O ano era 1974. Nessa época, a minha família morava no povoado de Angico Branco, o interior do município de Caracol do Piauí. Naquela época, era comum o meu pai sair para trabalhar na várzea em outras roças, e eu ficar sozinho com a minha mãe e os meus irmãos na roça. E contando com todos os filhos, éramos 7. Mas naquela época, eu tinha apenas 17 anos. Eu era o mais velho com 17. E os meus irmãos tinham entre 11 e 16 anos. Naquela época, os estudos não eram prioridade. Então, não íamos à escola. A nossa ocupação era cuidar da roça e dos animais. E naquela época, o meu pai trabalhava numa colheita na várzea, em uma fazenda que ficava a um dia de jornada de onde nós estávamos. E para piorar as coisas, a minha mãe estava grávida. Então, quem cuidava da roça, da casa e dos animais éramos eu e os meus irmãos. Eu, por ser o mais velho, eu ficava com o trabalho mais pesado. Plantava, limpava o mato e colhia. Os meus irmãos cuidavam dos animais. Eles davam de comer para as galinhas e cuidavam das ovelhas e dos cachorros da roça. E por fim, as minhas irmãs faziam os queijos e requeijões. E também cuidavam da casa, limpavam tudo e faziam comida. Além de que, elas cuidavam também de nossa mãe. Naquele tempo, nós tínhamos em casa uma velha espingarda de caça do meu pai. E ele usava para caçar e também para dar uns tiros para cima de vez em quando, para afastar as onças, pois morávamos bem no pé da serra. E era comum aparecer onças pardas por lá à procura de comida. E sempre que os cães as viam, eles ficavam ouriçados, latindo feito loucos. E eu sempre ia até lá e dava 2 tiros para cima para afastar as onças. Pois mesmo tendo 17 anos e sendo o mais velho, eu não tinha o costume de caçar onças. Porém, eu não poderia deixar a minha mãe grávida sozinha em casa. Além desses animais, nós tínhamos 2 burrinhos de carga, que usávamos para puxar uma carroça.
E essa carroça nós usávamos para levar as coisas para vender na cidade mais próxima. E assim tínhamos o nosso sustento. Vez ou outra, tínhamos que sair para vender essas coisas, para comprar remédios para minha mãe. Então, uma certa vez, íamos eu, a minha mãe, o meu irmão e uma de minhas irmãs. Íamos para a cidade para podermos vender algo, enquanto os outros irmãos ficavam em casa. E sempre antes de sair, a minha mãe rezava com os meus irmãos e pendurava na porta uma medalha de São Miguel Arcanjo para proteger os meus irmãos. Ela dizia que se algo acontecesse, era para eles entrarem em casa rezando o ofício de São Miguel Arcanjo, que assim o anjo vinha para proteger a casa. Bem, então veio um dos dias mais terríveis de minha vida. Já eram quase 2 da tarde, quando a minha mãe começou a sentir muita dor. Ela chorava e gritava, e os meus irmãos ficavam preocupados, enquanto eu pensava no que fazer. Ainda faltavam 2 ou 3 semanas para o parto, isso segundo os médicos. Mas pelo que eu estava vendo, o meu novo irmãozinho não queria esperar mais tempo. Então, no impulso, eu mandei os meus irmãos prestarem muita atenção nela e que cuidassem bem da minha mãe enquanto eu ia na Dona Maria dos Partos, que era uma parteira que ficava ali perto. Apanhei um dos burros da roça e coloquei a carroça nele. Saí naquela tarde, na maior pressa, para encontrar com a Maria dos Partos. Mas a casa dela ficava meia jornada de onde estávamos. Ou seja, meio-dia de cavalgada de nossa roça. Mas eu sabia um atalho, passando pelas terras do Major Raimundo. Ele era um vereador da cidade, conhecido por ser muito ignorante. Ele ganhou a eleição naquele tempo na base da bala. E havia até boatos na região que ele virava bicho. E também tinha parte com o Tinhoso. Bem, eu precisava chegar rápido na casa da senhora parteira. Então saí voado dali em busca da senhora para fazer o parto da minha mãe. E quando eu estava saindo quase na rua que dava na casa da parteira, porém ainda dentro das terras do Major Raimundo, eu dei bem de frente com ele, que vinha a pé de dentro da mata. O meu burrinho se assustou com a figura do homem saindo da mata, com umas roupas estranhas. Ele me perguntou o que eu fazia galopando nas terras dele, e também se eu não tinha medo de tomar uma bala na testa. Ao que respondi que estava vindo de casa, e que a minha mãe estava em tempo de parir. Então eu tinha que ir rápido na casa da parteira. Ele riu meio de canto e fez menção para eu passar, mas me alertou que, como era um caso sério, eu deveria ir rápido. Mas se eu voltasse a invadir as suas terras novamente, ele me arrancaria a cabeça. O burrinho estava quase empacando, a ponto de eu ter que empurrá-lo para ele poder sair do lugar. Então, o major me perguntou quem estava em casa com a minha mãe. Eu lhe contei que ela estava só com os meus irmãos menores, e este foi o meu maior erro. Com muito custo, o burrinho passou do homem, e assim eu arrochei correndo de novo. Desci do burrinho aos gritos na casa da Dona Maria parteira, e já eram quase 5 da tarde. Desci gritando que precisava de ajuda, porque a minha mãe estava em trabalho de parto. Ela então já saiu com as suas trouxas e sacolas cheias de remédios e óleos. E eu nem entrei em sua casa. E dali voltamos da porta mesmo.
Contei a ela sobre o caso com o major, e a senhora me advertiu que deveríamos andar mais rápido, porque o povo da região dizia que ele virava bicho, e consequentemente poderia ir atrás da minha mãe por causa do bebê que estava prestes a nascer. Então eu fui o mais rápido possível. A Dona Maria foi montada no burrinho e eu a pé puxando ele. Enquanto caminhávamos, ainda voltando por dentro das terras do Major, a Dona Maria ia rezando bem baixinho, pedindo a ajuda de Deus para a nossa casa. Ela rogou a todos os santos que conhecia. E assim que chegamos em casa, eu vi o meu irmão Beto sentado na calçada com uma espingarda na mão. A Dona Maria já desceu do burrinho brigando com ele, dizendo que aquilo não era brinquedo e que ele tinha que guardar aquele negócio. Então, ele contou que quando eram umas 6 da tarde, o major veio até a nossa roça e ficou na porteira olhando para a casa como se quisesse entrar. Ele ficou com muito medo do major querer alguma coisa e então pegou a espingarda. Tomei a espingarda da mão dele e mandei ele para dentro. Pendurei a medalha de São Miguel Arcanjo na porta e um forte aperto no coração me dizia que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. A Dona Maria estava cuidando da minha mãe e as minhas irmãs estavam ajudando ela. Eu e os meus irmãos estávamos rezando no oratório da sala. Para quem não sabe, um oratório é uma coisa que parece uma capelinha de madeira, onde colocamos os santos e rezamos para eles. Bem, já era quase 10 da noite, quando a minha mãe começou a entrar em trabalho de parto. Os cachorros do lado de fora começaram a latir para alguma coisa. Bem, e era aquela gritaria, os latidos de cachorro e os gritos da minha mãe para empurrar o bebê. Havia um clima muito estranho na casa. De repente, eu ouvi algo bufar na janela da sala, como se estivesse nos olhando pelas frestas da janela. Bem, senti um calafrio forte. Meus irmãos começaram a gritar de medo. Então, eu apanhei a espingarda. Enquanto a segurava, eu tremia de medo. Fiz menção de abrir a porta, quando a Dona Maria gritou do quarto. Ela esbravejava que não era para abrir a porta por nada, e que eu deveria rezar e pedir a proteção de São Miguel Arcanjo, e assim o diabo não entraria. Neste mesmo momento, algo se jogou contra a porta tão forte que eu senti as paredes de adobo cru da nossa velha casinha tremerem. Aquela coisa corria e urrava ao redor da casa, batendo nas janelas ao redor. Corria de um lado para o outro, e eu poderia jurar que era mais de uma criatura de tão rápido que aquela coisa era. Pois ora batia na janela do quarto da nossa mãe e outra hora na porta da sala. Aquela criatura já estava prestes a derrubar a porta da sala, quando eu ainda rezava e então falei bem alto: "Valei-me, meu São Miguel Arcanjo, protetor dos fracos, guerreiro sagrado de Deus forte." Na mesma hora, eu ouvi um tiro. E em seguida, algo muito pesado caiu no terreiro, se estribuchando e gritando. Ouvi a voz do meu pai gritando do lado de fora. Abri a porta e o que vi no terreiro brigando com os cachorros era uma coisa que parecia vir direto do inferno. A criatura parecia um cachorro gigante com olhos grandes e vermelhos. A cabeça parecia a cabeça de um cachorro pastor alemão.
porém com os dentes para fora. Aquilo se pôs de pé e olhou para minha direção. Eu vi quando os olhos vermelhos da criatura se arregalaram me olhando. E aquela coisa veio na minha direção, correndo com muita raiva e fúria. Mirei a espingarda e dei 2 tiros bem no peito da coisa. Aquilo parou de correr e tentou pôr a mão no peito. Ele tentava tirar algo como se estivesse machucado muito. Aquela coisa saiu correndo para dentro do mato, com os nossos 4 cachorros correndo atrás dele. E dava para ouvir enquanto aquilo corria mata adentro, sendo perseguido pelos nossos cachorros. O meu corpo se arrepiou todo, e o meu pai veio correndo para dentro de casa. Os meus irmãos estavam chorando, e as minhas irmãs estavam ajudando a Dona Maria. Bem, já eram quase 3 da manhã quando meu irmãozinho nasceu. Quando o terror havia passado, eu perguntei ao meu pai o porquê ele tinha voltado mais cedo. E ele contou que estava trazendo as coisas da colheita do campo para a fazenda, quando um enorme cão negro o acompanhou. Ele diz que não olhou direito para o cachorro, mas o cachorro ficou ali olhando fixamente para ele. Então, ele deixou as coisas e pegou o cavalo para ir para a venda comprar mantimentos para a semana. E o cachorro que estava com ele mais cedo apareceu novamente, só que desta vez estava muito maior. E à medida que ele andava com o cavalo, aquele cachorro ia ficando cada vez maior. Até que quando ele chegou na frente do cemitério, aquele cachorro sumiu e no mesmo momento ele sentiu um aperto no coração. E então logo se lembrou de casa. Era por volta de meio-dia, então ele veio o mais rápido possível com o cavalo para casa. Porque, segundo ele, esta visagem significava que alguma coisa de ruim estava prestes a acontecer. Este foi o meu relato que nunca esquecerei até o último dia da minha vida. Boa noite. Conta os mais velhos que por volta dos anos 70 estabeleceu-se às margens da Serra do Quilombo, próximo a um velho cemitério abandonado, uma família composta de 9 pessoas. Eles chegaram em um fim de tarde e ergueram para si uma casa, sem pedir permissão, utilizando-se do local madeiras e palhas. E em menos de 7 dias, eles se instalaram. Diante desta notícia, existem várias especulações. Fato curioso é que dos 9 integrantes da família, 2 eram os genitores, e os demais eram filhos do casal. Dentre eles, o mais novo ainda no colo, e o mais velho com 13 anos de idade. E dentre os filhos não havia nenhuma menina, todos eram homens. Os moradores de Currais, no estado do Piauí, aproximaram-se dos novos vizinhos, a fim de colher informações sobre as suas vidas. E descobriram que nenhum deles eram batizados. E do seu passado pouco puderam extrair, tornando-os assim ainda mais misteriosos. O aspecto físico
eram de pessoas de bons costumes, brancos, altos, erguios, sendo que o menino mais velho era orelhudo, estranho e pálido, e também era muito calado. Naquela época, o policiamento se reduzia ao soldado Raimundão. Ele era o delegado, e o seu contingente era o Antônio Maria, que era outro soldado. Então, o povo decidiu convocar todos da cidade e enfrentar o problema. Vocês devem estarem se perguntando de que problema. Bem, nesta época, a região do município de Currais estava numa situação meio precária, pois muitos animais das pequenas fazendas próximas estavam sofrendo ataques de um animal grande, que parecia estar matando as suas criações. E naquela época não tinha isso de IBAMA, ou de ajuda da Polícia Militar ou da Polícia Federal, pois naquela época tudo era resolvido no tiro. E era assim que cada um resolvia os seus problemas. Então, montou-se uma comissão presidida pelo subdelegado. Ele estava fardado. Farda essa lhe foi emprestada pelo compadre de União. E este grupo convocou fazendeiros de Currais. Então, vieram capatazes de Caiana e do Murruás Velho, que são fazendas próximas da região. E até mesmo um velho coronel chamado Domingos veio junto. O ano era 24 de maio de 1972, e esta era uma noite de lua cheia. E por volta da meia-noite, na subida da Serra do Quilombo, que ficava ali perto, vinham todas as pessoas em segredo para juntos saírem marchando rumo ao pequeno cemitério. As pessoas estavam crentes de que o lobisomem seria pego e morto. Aquelas pessoas colocaram de isca o seu Manuel da Vaca. Era um sujeito meio abestado e nem sabia do que estava acontecendo. Então, assim que ele subiu a ladeira do Quilombo rumo ao cemitério, foi imediatamente atacado pela fera. De longe, os homens avistaram o massacre ao companheiro. E de início, todos ali temeram. Mas depois, todos correram. Homens e mulheres encorajados, não se sabe por quê. Talvez mais pela curiosidade do que por compaixão do companheiro. Foi uma correria, um desespero geral. E na escuridão se escutava gritos e gente apavorada. E os valentões fugindo pelas laterais, cavalos pisoteando gente, tiros disparados a esmo, gritos de mulheres chamando pelos filhos, lamentações, vaqueiros apoiando a fera, e por fim o bicho foi encurralado. Os homens fizeram um cordão humano com um perímetro de 600 metros e foram fechando o cerco. E à medida que fechava o círculo, o bicho ficava acuado e uivava. E estribunchado na mata, fazia um barulho incomum. Galhos de árvores eram arremessados nos homens, e a coisa rosnava como onça e uivava como lobo. E de longe se viu seus olhos cor de fogo. Os homens avançavam para cima, e a fera ficava mais agressiva. As pessoas estavam munidas com tochas a querosene, lamparinas e lampiões. E foi assim por mais de uma hora.
Por fim, a multidão avançou ferozmente contra o monstro. O círculo se fechou. Mas de repente, do nada, a fera sumiu e nada foi encontrado. Encontraram apenas troncos de árvores descascados e o chão riscado por enormes garras. E ali no chão havia um chumaço de pelo negro. Também havia baba impregnada nas folhas e um cheiro insuportável de enxofre. O local revirado parecia o palco de um exorcismo e nada da fera ser encontrada. A lua, à medida que o tempo passava, clareava mais e mais o lugar. E podia-se ver toda a cena. E já não era mais necessário as tochas e nem lamparinas. Provavelmente, aquilo havia voltado à sua forma humana e se misturado entre a multidão despercebida. E assim continuava ali mesmo, sem dar alarde. Ou talvez a fera poderia até mesmo ter se transformado em cachorro e ficado no meio daquelas centenas de cachorros que haviam no momento. Bem, o certo é que a fera havia escapado. Este episódio macabro jamais foi esquecido e ficou nas lembranças do meu tio e do meu pai. E quando sempre tinha oportunidade, contava essa história. Aquele lugar onde a fera mostrou todo o seu poder, sumindo diante de todos. Aquele sítio até hoje é temido. Os moradores próximos contam que em noites de lua cheia ouvem gemidos, uivos, latidos e barulhos sem explicações. E o movimentar de folhas secas e soltas, se deslocando, insinuava um caminhado. E no dia seguinte, as pessoas encontravam pegadas enormes. Em algumas noites, ainda ecoam os gritos daquela noite fatídica. Como se o local ainda revivesse toda a cena. Era como se as árvores ainda tivessem toda a energia vivida. E muitos acreditavam que toda noite a floresta voltava no tempo. E por esse e muitos outros eventos, as pessoas passaram a acreditar que ali havia um encanto, no qual não foi quebrado. E o lugar ficou conhecido como o Sítio do Encanto. Muitos homens que estiveram naquele dia ainda se perguntavam por que o monstro não fugiu, pois aquela coisa corria como raposa. E também por que escolheu aquele lugar para encerrar os seus dias de assombração. E alguns não entendem por que aquela fera não atacou a multidão. Então ficou a pergunta inevitável, pois afinal de contas, todos se perguntam quem era o lobisomem de Currais. Boa noite. Na cidade de Demerval Lobão, no norte do estado do Piauí, a cerca de 70 quilômetros da capital do estado, Teresina, moradores relatam a aparição de um lobisomem. Houve até menção na TV local e até em alguns veículos de mídia digital local. Os moradores afirmavam que o tal bicho estavam devorando animais de criação, bem como alguns animais selvagens,
e em uma dessas aparições, um morador local acertou um tiro na criatura. E o que vou lhes contar aqui é a história de um morador do povoado Chapada do Sul, do seu encontro e do dia que ele mesmo acertou um tiro na criatura. Vamos ao relato. Jefferson da Silva tem 28 anos e é nascido e criado no município de Demerval Lobão. Em sua grande parte da vida, o mesmo morou na localidade Chapada do Sul. O rapaz conta que no município sempre houve livuzia. Palavra essa que as pessoas mais velhas e moradores do interior do Nordeste usam para classificar coisas sobrenaturais. Ele diz que as pessoas da localidade sempre falam em aparições. Falava que antigamente o povo escondia botija de ouro embaixo de um certo pé de jatobá, que ficava na metade da estrada que liga a comunidade à cidade. E que por conta disso, neste lugar, sempre havia aparições de fantasmas. E que foi neste local que o povo dizia ter alma penada. E onde até mesmo, anos atrás, um morador chamado Raimundo, a quem as pessoas chamavam de Raimundão, encontrou com uma livuzia de um bode falante. E este bode deu uma carreira no Raimundão. E essa carreira foi tão séria que até hoje ele não pisa fora de casa sozinho à noite, por nada neste mundo. O povo até chamou ele de Raimundão do Bode Preto por um tempo. Mas o homem ficou tão perturbado que o povo decidiu parar, pois ele não aparentava estar bem com isso tudo. Bem, continuando a história. O Jefferson, que o povo chama de Jefinho do Lobisomem, conta a ele que era uma tarde normal, quando ele foi para a cidade. Ele relata que era normal ele ir sempre para a cidade no fim da tarde para levar as suas coisas para vender na feira. Em uma certa tarde, ele apanhou seu jumento e o carregou com mandioca, banha de porco, carne de sol, tapioca, farinha de mandioca e outras coisas. Apanhou a sua espingarda e o seu facão e saiu para a estrada. E consigo ele levou um medalhão de São Sebastião, que era o seu padrinho de nascimento. E passando pela saída da localidade, ele beijou a medalha, rezou um Pai Nosso e se benzeu. E daí ele foi andando devagar para não cansar o seu jumento. E por não ter como caminhar o caminho todo, ele montou no jumento e foi a galope lento pelos primeiros quilômetros. Ele conta que a lua estava grande no céu. E quando ele se aproximou do jatobá do meio da estrada, ele viu uma sombra deitar no chão e rolar de um lado para o outro. A sombra, que parecia ser grande, começou a levantar muita poeira. E assim que viu aquilo, o jumento logo empacou. As pernas do Jefferson tremeram, o seu coração apertou e ele só pensava em São Sebastião, o seu padrinho. Jefferson começou a andar para trás com seu jumento, mas era tarde demais. Aquela criatura que estava ali ficou em pé e os seus olhos acenderam laranja, como duas lanternas na sombra. O jumento disparou na direção contrária e a criatura correu para dentro do mato. Mas mesmo assim, o jumento não parava de correr. E vez ou outra, ainda dava para ver algo correr por dentro do mato, acompanhando ele e o seu jumento. Até que chegou uma hora que o jumento caiu numa areia. Se levantou e saiu correndo, deixando o Jefferson para trás com aquele bicho, que a este ponto continuava vindo para cima dele. Era uma curva longa aonde o jumento havia caído. Então,
deu tempo do Jefferson levantar e fazer mira com seu facão. Depois de um tempo, aquela criatura saiu bem em cima dele. E assim, foi possível ver aquela coisa grotesca. Aquilo tinha orelhas que pareciam arrastarem no chão. A criatura, muito ensandecida, vinha com tudo para cima do Jefferson. Ele conta que o fedor daquela coisa era horrível. E aquilo tinha uma cara que parecia cachorro. Porém, aquela coisa corria igual gente. O Jefferson não pensou duas vezes. E assim que o bicho se aproximou, ele fincou seu facão no peito da criatura. A coisa correu para dentro do mato, fazendo muito barulho e gritando. O Jefferson ficou banhado pelo sangue da criatura. E ele conta que aquele sangue fedia carniça, fósforo queimado e ferrugem. Ele ficou com tanto medo que ele não voltou para casa naquela noite. Ele subiu em uma árvore e ficou ali em cima, até o dia amanhecer. E quando os primeiros raios de sol surgiram, ele correu para casa. E chegando lá, ele pôde ver o seu jumento são e salvo. O Jefferson ficou tão traumatizado que ele não foi mais para a cidade. Mas soube dias depois que acharam um mendigo morto perto do rio Poti, que passava ali perto. Mas depois dessa noite, as pessoas da localidade nunca mais viram lobisomem na cidade de Demeval Lobão. Boa noite. Antigos moradores do bairro Santo Antônio, em Altos, no Piauí, relatam uma aparição de uma estranha figura de um cão assombrando aquela região, por volta dos anos 1990 e também no início dos anos 2000. Na forma humana, a besta diabólica, ao que contam, era um homem que mantinha relação amorosa com a enteada. E ao que dizem, era um tipo muito estranho e desengonçado. Tinha braços, pernas, costas e orelhas peludas. Os seus pelos eram tantos que pareciam saltar de dentro do ouvido e do nariz. A molecada do bairro Santo Antônio tinha muito medo do sujeito. E sempre que o viam, sentiam arrepios e corriam às léguas. Catarina, mãe da minha filha mais nova, sempre me contou essa história. E ainda me contou da luta do seu irmão Tiago contra a fera medonha. Segundo ela, Tiago, um dos seus irmãos, havia sido contratado por um prazo curto, como vigia noturno do Colégio Antônio Gonçalves da Costa, ali mesmo no bairro. E numa das noites, ele estava sentado numa cadeira, e era por volta de 2 horas da madrugada. O céu estava claro, e a lua cheia estava a pino. E no interior do estado do Piauí, é comum que em noites de lua cheia se faça um calor absurdo. Mas nesse dia específico, corria uma brisa suave e fria. E foi aí que o vigia percebeu um barulho de cães um pouco distante dali, mas que se aproximava aos poucos, como se os cães viessem ao longe brigando pelas ruas. Os cães brigavam com algo ou com alguém.
E como o colégio estava em reforma, tinha uma parte do muro que estava derrubada para correção das rachaduras. Bem, o barulho se aproximava e os cães pareciam enfurecidos. Mas ao dobrar a esquina do colégio, os cães foram desistindo, enquanto aquela criatura que eles perseguiam veio bem rápido e entrou para dentro da escola, pelo buraco que havia feito no muro. Tiago, assustado, puxou o facão que levava na cintura e se preparou. E de repente, o bicho apareceu e foi para cima dele. Mas ele, assim que viu a coisa, quase amoleceu as pernas e perdeu a coragem. Mas como não tinha outro jeito, acabou por enfrentar o bicho. E assim, lhe dando umas facãozadas, enquanto a criatura pulava e fazia barulhos assustadores. Tiago, em pânico, saiu correndo para casa, deixando para trás os seus pertences, como garrafa de café, lanterna e outras bugigangas. E ao chegar em casa, Tiago quase quebra a porta gritando pela mãe, que logo abriu a porta. A porta de sua casa era uma daquelas de 2 divisões. E assim que a sua mãe abriu, ele saltou para dentro e rapidamente fechou a porta. E em seguida, ficou olhando pelas frestas da porta se aquela criatura estava o seguindo. Ele segurava o seu facão e permaneceu assim até o dia amanhecer. Tiago queria garantir que não havia sido seguido e tinha medo que a fera no meio da noite tentasse invadir a sua casa. Quando o dia clareou e a sua família acordou, ele foi contar o acontecido e descreveu o animal que havia visto. Ele dizia que aquela coisa era um lobisomem. E ao correr daquilo, aquela criatura infernal fazia um barulho que era como se fosse gemidos e grunhidos ao mesmo tempo. Eram sons que lembravam por vezes um homem. Em outras ocasiões, lembravam um cachorro. Além do que, ele não entendia como, mas havia também um barulho de latas batendo ou chacoalhando. E o mais estranho é que a criatura corria e saltava ao mesmo tempo. Era como se aquilo pulasse pelo chão, mas conseguia fazer movimentos bruscos, como pular de um lado para o outro muito rápido. Ele não conseguia ver se haviam patas naquele animal. Só dava para ver um monte de pelos se mexendo. Bem, a história se espalhou na região, e os tufos de pelo da criatura foram encontrados na rua próxima ao colégio. E por mais absurda que a história possa parecer, ninguém duvidava de Tiago. Primeiro, porque ele parecia o mais assombrado dos homens. E não tinha quem dissesse que ele estava inventando aquilo. Até porque já haviam rumores de que um dos vizinhos virava lobisomem. Ainda na tarde seguinte, o tal homem que dizia carregar a maldição do lobisomem amanheceu todo arranhado e com 2 riscos de faca no lombo. E ao vê-lo naquele estado, Tiago teve a certeza que aquele homem era a fera da noite passada, pois os ferimentos eram os mesmos que ele havia infligido na criatura. Tiago ainda tentou confrontá-lo,
e queria arrancar a verdade dele de qualquer jeito. Mas o homem negou bruscamente a história. Mas contudo, não conseguia fornecer explicações plausíveis para os seus ferimentos. Além do mais, por ser de família cigana, era melhor não mexer com ele, pois os ciganos são muito unidos, de maneira que se mexe com um, se arruma confusão com vários, e assim se acaba por perder a própria vida. E mesmo se o homem confessasse, o que seria feito? Pois até então, virar lobisomem não é crime, e ninguém vai preso por ser um lobisomem. E apesar da negativa, todos no bairro acreditavam que ele era o lobisomem. Arcanjo, um mototaxista que morava ali perto, confirma que haviam tais boatos na época, e que ele era uma das crianças que temiam aquele homem. Chegou a contar que o Antônio, outro morador do bairro na época, teria também enfrentado a criatura. De acordo com Arcanjo, o seu Antônio hoje em dia é conhecido como Toim, o açougueiro. Mas na época, Arcanjo tinha 17 anos e namorava uma menina muito bonita que morava no interior ali próximo. O lugar se chamava Colônia do Padre. E ele iria visitar essa menina quase todas as noites. Até que em uma certa noite, Arcanjo foi visitar sua amada. E neste dia, foi bem quando essa família de ciganos haviam acabado de chegar na cidade. E nesta noite, Arcanjo havia demorado mais do que de costume na casa de sua amada. De modo que quando ele estava voltando e passando por uma gruta próximo ao acampamento dos ciganos, ele ouviu um grunhido muito forte e um barulho como se algo corresse em sua direção. E como Arcanjo não era besta, ele correu e subiu em uma árvore ali próximo. Ficou ali quieto e minutos depois ele viu sair da mata um animal muito grande, peludo, de olhos vermelhos, que fedia muito. Aquela coisa se pôs de pé, cheirando o ar. E de repente, como se adivinhasse, olhou para cima da árvore, diretamente nos olhos de Arcanjo. A criatura correu em direção à árvore, se chocando com ela. E em seguida, aquilo cravou as suas mãos na árvore, a balançando, como se fosse gente mesmo. E assim, fazendo Arcanjo cair. E então ele pegou seu punhal, que sempre levava consigo, e confrontou a fera. Enquanto a criatura ficava tentando atacar Arcanjo, ele com seu punhal ficava dando facadas na coisa. Facadas essas que às vezes acertava, e outras vezes simplesmente batiam numa crosta muito forte. E a faca simplesmente não entrava. E quando finalmente se livrou daquilo, Arcanjo correu para casa. E quando o dia raiou, ele contou para todos o ocorrido, o que novamente levantou as suspeitas contra o homem que dizia virar o monstro. E este mesmo homem, vez ou outra, aparecia todo ferido, de forma misteriosa. Arcanjo contava também que os homens do bairro viviam falando em se unir para capturar a fera. Mas na hora H, todos alegavam ter outros compromissos, para não aparentarem que de fato sentiam medo.
Mas aquele cigano que se transformava em fera, querendo livrar-se de futuros problemas, pegou a sua família e foi embora do bairro, levando consigo toda a sua família, inclusive a sua enteada, a quem mantinha relações sexuais. E desde então, ele nunca mais foi visto. E anos mais tarde, ele foi encontrado em uma cidade vizinha, trabalhando em um açougue. Porém, todos desconhecem o seu passado, ou que rumo tomou. Arcanjo também contava que o bicho saltava bastante, era para pular em cima da pessoa. E segundo ele mesmo, a única forma do lobisomem se livrar da maldição seria saltando por cima de alguém. E desta forma, a criatura volta à forma humana e a maldição se transfere para a pessoa por cima de quem ele pulou. Arcanjo também contava que o único jeito de botar o lobisomem para correr sem precisar recorrer à força é o chamá-lo pelo seu nome humano. Pois se alguém adivinhar o seu nome, a criatura corre em disparada. E apesar do lobisomem nunca mais ter atacado aquela região, o povo do bairro de Santo Antônio ainda se lembra daquelas noites de assombração. E até hoje, são poucos os que se atrevem a circular a altas horas da noite naquela região. Principalmente nas noites de quinta-feira para sexta. A noite em que a fera corria solta pelas ruas do bairro. Boa noite.